Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, Paz do Senhor. Vamos aguardar aqui alguns irmãos estarem chegando aqui na nossa transmissão. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos. Vou estar aguardando um pouquinho aqui os nossos irmãos em Cristo irem se achegando. À medida que os irmãos vão chegando, já pode estar aí deixando a sua saudação, o local de onde os irmãos estão visualizando a transmissão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pertinente, muito interessante, tá bom? Vamos aguardar aí os irmãos estarem chegando, tá bom? Madrili Soares, só um momentinho, irmãos, tá bom? Já vem aí, só um pouquinho. Aí, meus queridos, glória a Deus, deu uma saidinha aqui só para organizar uma situação. Estamos aí então ao vivo para todo Facebook e posteriormente as demais redes sociais. Vou estar aguardando aqui só um pouquinho os demais irmãos estarem chegando. Minha saudação em Cristo a todos os irmãos. Eu estou acompanhando aqui pelo celular e também aqui pelo notebook. Vamos estar meditando sobre uma palavra que diz respeito à invasão de territórios espirituais, invadindo o território do inimigo, e também sobre as minúcias que envolvem toda a questão da verdadeira batalha espiritual, sem nenhum tipo de, digamos assim, falácia teológica, sem nenhuma, digamos assim, mistura, né, teológica, mas somente aquilo que a Bíblia diz a respeito da verdadeira batalha espiritual. À medida que os irmãos estão chegando, vai a minha saudação aí em Cristo, e que Jesus possa abençoar a sua casa, o seu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Evangelho segundo São Marcos escreveu, o capítulo é o de número 5, vamos estar falando sobre uma palavra muito conhecida, trazendo aqui alguns pormenores daquilo que diz respeito à libertação e transformação do endemoniado gadareno. Evangelho segundo São Marcos escreveu, o capítulo é o de número 5, estaremos lendo alguns versículos aqui. Importa dizer que também Mateus e Lucas também contaram essa história. O Evangelho segundo São Marcos escreveu, acredita-se que Marcos, que era sobrinho de Pedro, teria escrito este evangelho sob a narração de Pedro. Então, os 3 primeiros evangelhos, que são conhecidos como evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem da mistura da palavra sino-ótico, ou seja, que coadunam na mesma visão, ou estão debaixo da mesma visão. Por isso que são chamados evangelhos sinóticos. São os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. João é diferente. Tá? Então, por que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos? Pastor Douglas Ferreira, meu amigo, grande abraço, meu querido. Grande homem de Deus, aqui da Canoas, servo do Senhor. Queridos, então, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
são denominados evangelhos sinóticos, porque são escritos contendo o mesmo rol de histórias sob uma mesma visão. A palavra sinótico, ela significa sob uma mesma visão, sinos óticos, ou seja, sobre uma mesma visão, ou da mesma ótica. Amém? Então, vamos lá. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saiu ele do barco, Jesus, e lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Adendo, verso 8. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Depois vou explicar para vocês como é que funciona essa questão do acréscimo. Pastor Normélio, grande abraço, homem de Deus. Que Jesus em Cristo possa lhe abençoar poderosamente. Eu não sei porque não está aparecendo os comentários aqui no notebook. Aí, pronto, pastor Douglas, Raquel, Normélio. Agora abriu aqui os comentários. Então tá. Verso 8, você vai observar na sua Bíblia, que está entre parênteses. Vou explicar para vocês esses adendos aí, tá bom? Por que estão e de que forma foram incluídos e por que foram incluídos. Verso 9, e perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe o demônio para Jesus. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Preste muita atenção nessa parte aqui. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo viram, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território, ou seja, os moradores de Gadara expulsaram Jesus daquele território. E entrando eles no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele, ou seja, com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Queridos, veja bem, pastor Dixon Leal de Bombinhas, grande abraço, meu amigo. Estamos aqui diante de uma palavra que ela vai ter embutida nela. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais longe aqui. Opa. Não consigo deixar mais longe. Tá, então tá, estou muito perto aqui. Mas vamos lá. Os irmãos observem, né, que capítulos e versículos, é importante colocar fazer esse apontamento. Eles são dispositivos que foram colocados posteriori para melhor memorização
das histórias contidas dentro do cânon bíblico. Então não existe um consenso entre os estudiosos quando de fato foi colocado esse dispositivo de separar as histórias bíblicas e profecias com capítulos e versículos. A bem da verdade é que os tais não estão originalmente na Escritura, mas foram colocados posteriormente para melhor memorização e localização das histórias bíblicas, né, os capítulos e os versículos. Então, originalmente na Escritura não foi disposto desta forma. Ponto. Vamos lá. Logo, subentende-se que nem sempre que termina um capítulo, termina a história. E nem sempre que começa um capítulo é o começo de uma história. Nós estamos diante aqui de uma história que na verdade, a continuação do final do que consta aqui no capítulo de número 4. Quando nós lemos aqui o capítulo 4 de Mateus, antes de chegarmos no começo do capítulo 5, que nós lemos e conta a história da chegada de Jesus do outro lado do mar, no território chamado Gadara, nós vimos que Jesus ele enfrentou uma dificuldade para poder chegar naquele local. E esta dificuldade ela diz respeito justamente à grande libertação que aconteceria ali em Gadara, a saber, a libertação do gadareno, que seria uma peça-chave na evangelização daquela região. Os irmãos observem quando nós lemos, a partir do versículo 35 do capítulo de número 4, nós observamos, né, a seguinte expressão, Marcos dizendo, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Ou seja, Jesus, após passar o dia inteiro expondo a sua palavra, a sua doutrina, o seu ensino, a pregação, diz a Bíblia que já sendo tarde, ou seja, já sendo perto do anoitecer, Jesus ele convida os discípulos a passar para o outro lado, porque no outro lado do mar, Jesus tinha uma alma, veja bem, para poder ganhar. Ele tinha uma alma para poder libertar. Então, os irmãos observem que é interessante que Marcos usa a expressão naquele dia, sendo já tarde. Existem situações, irmãos, que dentro de uma ótica humana e dentro de uma visão humana, para o homem, muitas vezes pode ser tarde. Mas para Cristo, para Deus, para o Espírito, nunca é tarde para se alcançar uma alma. Nunca é tarde para se pregar o Evangelho. Nunca é tarde para poder dispor-se a ir a outra margem para poder alcançar outrem, para pregar o Evangelho, para libertar as pessoas. Irmão Charles, Felipe, muitos irmãos aí estão chegando à live, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. E no momento que Jesus e os discípulos se predispõem a sair de uma margem do mar para poder ir a outra margem do mar, algumas intempéries vão acontecer, o que denotam que de fato existia uma oposição para que Cristo chegasse ao outro lado do mar, ou seja, a saber, em Gadara, para poder libertar aquele homem, para poder alcançar a alma daquele homem. E os irmãos observem que coisa interessante. Jesus sai com os discípulos, em obediência, os discípulos entram dentro daquele barco e vão dirigir-se até a outra banda do mar, a saber, em Gadara, para poder ganhar a alma daquele homem, o gadareno. A Bíblia diz, verso 37, que indo eles, levantou-se um grande temporal de vento, subindo as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Os irmãos observem, queridos, que aqui o conhecido Mar da Galileia, na verdade não é mar. Na verdade não é mar, na verdade é uma lagoa. Aí os irmãos observem, veja bem, quem conhece lagoa sabe que lagoa até pode ter, em virtude aí de uma tempestade, de um vento um pouco mais, mais forte, possa vir a ter uma ondinha.
sabe? Um tipo de onda. Nunca uma lagoa vai ter ondas que sejam tão grandes e tão agressivas a ponto de entrar para dentro de um barco. Os irmãos estão entendendo? Isso é coisa de mar. O mar tem ondas grandes. Lagoas dificilmente vão ter esse tipo de ondas tão grandes a ponto de entrar dentro de um barco, invadir uma embarcação. E os irmãos observem que levanta-se esse temporal, tá, de vento, que as ondas sobem de maneira que já estava enchendo o barco de água. E o interessante é que Jesus estava no barco, e os irmãos sabem, Jesus estava aqui em corpo físico, né, 100% homem, 100% Deus. A sua parcela de homem cansava-se. Ele cansava-se fisicamente. E ele estava cansado de ter feito a obra de Deus durante todo aquele dia. Já era tarde quando ele foi com os discípulos atravessar o Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia, mas é uma grande lagoa, tá bom? Para poder ir à outra banda do mar, à outra margem do mar, para poder ganhar o Gadareno. Neste momento que Jesus predispõe-se, então, a ir à outra margem do mar, à outra banda do mar, levanta-se então esse temporal e também estas grandes ondas. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos perceber perfeitamente que Satanás, para embargar a obra de Deus e para poder travar, impedir a chegada de Jesus à outra banda do mar, à outra margem do Mar da Galileia, ele manipulou as forças da natureza, veja bem, para que pudesse afundar o barco que Jesus estava, tá? E conhecendo a história do Gadareno e, digamos assim, a força diabólica empregada sobre aquela vida e sobre aquele homem, e toda a pertinência e importância que o ministério daquele homem seria desenvolvido dentro daquela região chamada Decápolis, que eram 10 cidades, Deca de 10 e Polis de cidade. Então, conhecendo toda a envergadura do ministério do Gadareno, a importância que o ministério daquele homem ia ter mediante a sua libertação, eu compreendo aqui perfeitamente que quem moveu as forças da natureza para impedir que o barco de Jesus chegasse até o outro lado da banda do mar, a outra margem do mar, eu posso subentender aqui claramente que quem moveu as forças da natureza contra aquela embarcação, contra Jesus, tentando afundar aquela embarcação, foi o próprio Satanás. Aí alguém pode perguntar para mim assim, pastor Luciano, o diabo ele tem poder, ele tem força para manipular as forças da natureza contra a obra de Deus, contra uma cidade, contra pessoas, irmãos? Isso é perfeitamente possível, segundo a permissão de Deus. Quando nós olhamos lá na história de Jó, no livro de Jó, nós vamos ver que alguns fenômenos aconteceram que resultaram em tragédia dentro da história e da trajetória de Jó. Duas ocasiões chamam minha atenção no ocorrido na questão ali da permissão de Deus em Satanás atacar Jó e a sua família. Primeiro, estando os filhos de Jó reunidos, a Bíblia vai dizer que entrou um vento, veja bem, dentro da casa onde os filhos de Jó estavam reunidos. Aquele vento bateu nas 4 paredes da casa, sabe? E foi um vento tão forte e proveniente das forças diabólicas que caiu a casa em que os filhos de Jó estavam reunidos, e a demolição foi tão grande que matou todos eles naquele exato momento. Então veja bem, observe, Satanás manipulando as forças da natureza. Outro acontecimento que ocorreu também na história de Jó, ou na tragédia, vamos dizer assim, de Jó, ocasionada pela permissão de Deus. Satanás, veja bem, ele conseguiu converter os elementos, veja bem, no céu, e causar uma combustão, veja bem,
da fusão de elementos, de forma que choveu fogo do céu. E esse fogo do céu consumiu as ovelhas de Jó. Ou seja, choveu fogo do céu, segundo a permissão de Deus, tá? Satanás, veja bem, que é espírito, tá? Ele conseguiu, segundo a permissão de Deus, observem que coisa interessante, fazer um tipo de química, tá bom? Um tipo de química, um tipo de fusão de elementos químicos no céu, para que formasse uma chuva de fogo, para que esta chuva de fogo caísse sobre as ovelhas de Jó e consumisse e queimasse as ovelhas de Jó. Então vocês observem, segundo a permissão de Deus, o diabo tem poder para interferir nos elementos e para poder interferir nas forças da natureza para tentar embargar a obra de Deus. Então os irmãos observem, tá bom? Quem não pegou o começo da live, vá no começo para poder entender a linha de pensamento, de raciocínio, tá? Daquilo que eu estou pregando, porque é profundo, tá? Então Jesus sai de um lado do Mar da Galileia, dirige-se a outro lado do Mar da Galileia para poder pregar, para poder libertar o gadareno, e neste trajeto levanta-se então um temporal e grandes ondas se levantam numa lagoa, que era o Mar da Galileia. Veja bem, uma lagoa, tá? Vamos lá. Jesus então, conforme eu estava dizendo, 100% homem, 100% Deus, sua porção 100% homem se cansa fisicamente, porque já havia ficado o dia inteiro fazendo a obra da evangelização. Dormindo ele no barco, tranquilamente, não obstante aquela tempestade, não obstante a água estar invadindo o barco, os discípulos acordam ele, né, e interpelam ele dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos desesperados, porque estava a água invadindo o barco e ia afundar o barco, entende? Essa era a vontade do diabo, que Jesus não chegasse em Gadara, ou seja, que Jesus não chegasse naquele território espiritual, que ele não invadisse aquele território espiritual que estava dominado sob aquela legião que estava naquele homem denominado gadareno. Jesus desperta, repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus repreende os discípulos e diz para eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus esperava que os discípulos viessem fazer uso da autoridade que o próprio Cristo já havia lhes outorgado, já havia lhes dado, para que eles repreendessem aquelas forças da natureza que estavam, na minha ótica, na minha visão, na minha conjectura, sendo impulsionadas pelo próprio Satanás, tentando embargar a chegada de Jesus ao outro lado, à outra banda do mar. Chegando então eles lá, dentro do território de Gadara, eu estou falando de invasão de um território espiritual dominado pelas forças satânicas. Eu estou falando de Cristo Jesus chegando dentro de um território espiritual dominado por Satanás. Chegando à outra margem do mar, e aí já entramos no capítulo 5, quem não pegou o começo da live, volta no começo da live para poder entender toda a linha de pensamento teológico, tá bom? Então, quando termina um capítulo ou começa um capítulo, não termina uma história. Capítulos e versículos são dispositivos que foram colocados posteriormente para melhor memorização das histórias contidas no cânon bíblico. Originalmente não existiam capítulos e versículos. Vamos lá. Com isto, nem sempre quando termina um capítulo ou começa um capítulo, termina uma história ou começa uma história. Continua Marcos escrevendo: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. A Bíblia diz que quando Jesus pisa o seu pé dentro do território de Gadara, tá, há uma mobilização espiritual que, na verdade, ela começou no mar, quando Jesus se predispõe a sair de uma banda do mar e ir até outra banda do mar. Então, veja bem, irmãos, não existe no mundo espiritual
ação sem reação. Não existe no mundo espiritual alguém se levantar, se predispor a fazer a obra da evangelização, se predispor a atender um culto doméstico, se predispor a pregar o evangelho, se predispor a fundar um ministério na direção do Espírito de Deus, se predispor a alcançar vidas sem uma retaliação. Não existe. No mundo espiritual sempre haverá uma retaliação. No mundo espiritual sempre haverá um contra-ataque. Jesus se dispõe a sair de uma banda do mar, o mar da Galileia, para ir para outra banda do mar, para libertar o gadareno, e as forças da natureza tentam embargar ele, impulsionadas, ou seja, Satanás usando as forças da natureza. Quando ele pisa o seu pé no território, tá, dominado por Satanás de Gadara, vem então aquele homem, que era o principal, digamos assim, oprimido dentro daquele território. Nós vamos entender depois dentro da história que muitos lá estavam endemoniados, e a saber até inclusive todos, tá? E a Bíblia diz que ele sai então ao encontro de Jesus. Mas o interessante, veja bem, que isso aqui também está dentro, né, das entrelinhas, que ele vai até o barco onde Jesus estava, ou seja, vai ali ao encontro de Cristo, tá? Um homem, tá, que tinha espírito imundo, ou seja, dominado por espíritos imundos. No verso número 3 diz que ele morava nos sepulcros, ou seja, ele morava dentro dos cemitérios, tá bom? A Bíblia diz que ele não podia ser preso, porque dado o seu nível de perturbação e de possessão, os moradores lá de Gadara já haviam tentado manietar ele, prendendo com correntes, prendendo com grilhões. Grilhão é um tipo de algema rústica feita naquela época, tá bom? E cadeias são então as correntes. Então o homem ele era acorrentado, veja bem, tá? Ele era acorrentado devido ao seu grau de perturbação diabólica, e o nível de possessão lhe conferia uma força tal que as correntes e as cadeias, ou seja, as algemas nas quais aquele homem era algemado, e segundo o costume daquela época, se furava na pedra, tá bom? Se furava na pedra, tá? E se colocava estacas de ferro profundas dentro da pedra, tá bom? E se prendia em correntes, tá bom? Aquela pessoa que seria presa, no caso, manietada, tá bom? E era chumbado no chão, na pedra, e nada disso prendia aquele homem. Ou seja, aquele homem, dado o seu nível de possessão diabólica, ele era conferido de uma força sobrenatural, descomunal, que ele quebrava as correntes, ele quebrava as cadeias. E o interessante é que uma vez que ele morava nos sepulcros, e lá era o seu local onde ele ficava, com certeza ele se alimentava do cadáver dos mortos que ali eram colocados. Ou seja, um nível de possessão diabólica terrível, um nível de opressão diabólica terrível. A Bíblia vai nos dizer que ele andava de dia e de noite, nunca descansava, clamando, gritando pelas montanhas de Gadara, e ninguém o podia amansar. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando ele vê Jesus ao longe, ele corre e o adora. Agora veja bem, existe uma conjectura aqui que é algo muito interessante e que é importante que os irmãos venham entender, e eu quero fazer uso deste recurso aqui, tá bom? Desta exegese deste texto, que os irmãos observem que por mais que aquele homem estivesse como estava, em um grau de possessão elevadíssimo, contudo, ainda restava naquele homem um grau de sanidade, um grau de compreensão, de forma que o que levou-o
a adorar a Cristo, foi a sua porção, o resto de sanidade humana que lhe restava. Quando Cristo pisou o pé dele na beira do mar da Galileia, em Gadara, que ele pisa o seu pé, o mundo espiritual que já estava mobilizado se mobiliza ainda mais, se perturba ainda mais com a presença de Cristo. E aí quando, veja bem, aquele homem vai em direção a Cristo, o que levou aquele homem, Daniel Ferreira, a prostrar-se e adorar a Cristo foi o resto de sanidade que havia naquele homem, porque ele viu naquele homem a luz de Cristo. Ele viu naquele homem a glória de Deus. Ele viu naquele homem o resto de sanidade que havia, o resto de humanidade que havia naquele homem, contemplou em Cristo a glória de Deus. E aí ele foi e prostrou-se diante de Cristo. Mas dado, aí alguém pode pegar e dizer assim, mas pastor, mas quem falou na boca do homem foi os demônios. Claro, queridos, uma legião, segundo a história, segundo é consenso entre os historiadores, ela é um número contábil que diz respeito de 5.000 a 6.000 soldados. É uma contabilidade muito usada dentro do exército romano, que diz respeito de 5.000 a 6.000 soldados. Então ele seguramente tinha de 5.000 a 6.000 demônios. Uma vez que, mais para frente nós vamos ver, que os demônios saem dele e possuem 2.000 porcos, no mínimo 2.000 demônios ele tinha. Mas por tratar-se de uma legião, tá? Tecnicamente falando, ele tinha de 5.000 a 6.000 demônios em um homem só. Ou seja, ele estava dominado por aquela legião de demônios, que levava aquele homem a ter uma força descomunal, que lhe impossibilitava ser preso por cadeias e grilhões, e mesmo sendo correntes feitas de aço, eram despedaçadas por ele, porque aqueles demônios lhe conferiam força descomunal, tá? Força descomunal, tá? E também lhe impelia, uma vez que ele morava nos sepulcros, e dentro de um cemitério, lhe impelia a comer os cadáveres que estavam lá dentro daquele sepulcro. Ele alimentava-se dos restos dos mortos que ali estavam. Tá bom? Mas vamos lá. Ele vai e prostra-se diante de Jesus. Quando ele vê Jesus ao longe, correu e o adorou. E quem fala na boca daquele homem, tá bom? Quem fala na boca daquele homem, tá? Agora são os demônios. E os demônios dizem assim: o que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, os demônios, eles reconheciam a majestade de Cristo, reconheciam o poder de Cristo, sabiam muito bem quem era Cristo, porque o mundo espiritual ele se comunica, os demônios se comunicam no mundo espiritual, tá bom? E Satanás sabe perfeitamente quem nós somos. O diabo, as legiões, eles sabem quem sou eu, eles sabem quem é a missionária Júlia, minha esposa, eles sabem quem é você. E todas as vezes que você se predispor a realizar a obra da evangelização, todas as vezes que você sair de uma região espiritual e você chegar em outra região espiritual, você vai entender, veja bem, que haverá embargos da parte de Satanás, tá bom? Aquele carro que estragou, aquele acidente no meio do caminho, aquela dificuldade, aquela retaliação, aquele filho que ficou repentinamente doente, aquelas pessoas que se levantaram contra a sua chegada dentro de um território espiritual, tá bom? Aqueles outros ministérios que se levantaram contra a chegada de um profeta dentro de uma região espiritual, aquelas pessoas que se levantam, veja bem, tá? Contra uma revelação que está chegando na outra banda, na outra margem do mar. Irmãos, quando você se predispõe a fazer a diferença, quando você se predispõe a sair de uma banda do mar, mesmo já sendo tarde,
dentro da ótica humana. E você vai até a outra banda do mar, você tem que estar preparado para enfrentar as intempéries, as tempestades, tem que enfrentar a água que entra dentro do barco tentando afundar o teu barco. Você tem que enfrentar tudo isto em prol de um objetivo maior, que é chegar em Gadara e libertar o gadareno. E libertar o povo de Gadara. Porque, na verdade, o gadareno ele era uma peça-chave. Mas, digamos assim, a finalidade era Decápolis, 10 cidades. O gadareno, um instrumento de evangelização. O alvo final, as 10 cidades, Decápolis. Então vamos lá, avançando, tá? O diabo fala na boca do homem, diz que é uma legião. Isso não dá margem para a interpretação de estar entrevistando o demônio, que isso aí é um showzinho, entendeu? Não se dá microfone pro diabo estar falando, tá bom? Essas igrejas que ficam fazendo aí essas palhaçadas, essas meninice, entendeu? Que está dando microfone para demônio falando. Inclusive eu vi um vídeo ontem aí que muita gente pegou e compartilhou esse vídeo. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês, tá bom? Existem muitos ministérios que eles vivem de usar a fraqueza cognitiva das pessoas, a fraqueza mental de algumas pessoas, tá bom? Para dizer que as pessoas estão endemoniadas ali, é o que o diabo está falando. Irmãos, ontem eu vi um vídeo ridículo. Ridículo, irmão. Irmão, tem que ser muito menino, sabe? Tem que ser muito raso nas coisas espirituais para acreditar que aquela pessoa ali está manifestada com demônio. Tá? Um vídeo onde tem um cara lá, um pastor, sei lá quem é o cara, entendeu? E para minha perplexidade, inclusive, irmãos que eu conheço, pastores, gente que eu conheço, entendeu? Compartilhando o vídeo de um pastor lá, de um cara lá, entendeu? Entrevistando uma pessoa manifestada, tá bom? Tá? Todo de branco, rapaz, de gravata, de terno, tá bom? E o diabo dizendo para as pessoas, né, que as pessoas não obedeciam à Bíblia. O diabo pregando, irmão, no microfone da igreja. Entendeu? O diabo dizendo, olha, vocês não querem obedecer a palavra daquele que está aí em cima, vocês vão tudo para o inferno. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, o diabo pregando no microfone da igreja. Agora vocês acham que o diabo, tá bom, vai exortar os crentes a obedecer a Bíblia? Ah, não, pelo amor de Deus, meus irmãos, mas pelo amor de Deus. Isso aí, irmãos, escuta só, irmão, a igreja é um local onde vão muitas pessoas com carências emocionais, com problemas emocionais, entendeu? E tem pessoas que, às vezes, elas confundem as coisas. Irmão, crente velho, às vezes, irmão, não sabe discernir entre uma profecia espiritual e uma profecia carnal. Crente velho não sabe diferenciar, sabe, entre aquilo que procede de Deus e procede da carne, do diabo. Nós estamos vivendo hoje em dia, irmãos, uma geração rasa, uma geração que ela é movida por qualquer vento de doutrina. As pessoas hoje em dia não fixam estacas, entende? Naquilo que é bíblico. Elas não expõem as suas experiências com base na Escritura. São movidas por qualquer tipo de experiência, por qualquer tipo de mover, sem expor esses moveres, tá, à Escritura. São levadas de um lado para o outro, manipuláveis. E o que acontece? Eu vi um cara ali, entendeu? O cara, nitidamente, sabe? A pessoa com problema mental, ou se fazendo, pago, entendeu? Onde que o diabo vai estar exortando as pessoas, entendeu? A obedecer a Bíblia. O diabo agora virou pregador da Bíblia. Então vamos lá. Mas pastor, por que Jesus perguntou para o gadareno quem ele era? E por que ficou registrado aqui? Irmãos, só para nós termos conhecimento a que ponto chega a possessão diabólica. Aqui ficou de ensino. Hoje nós sabemos que é possível uma pessoa ter até 6.000 demônios dentro de um corpo de uma pessoa. Só por isso. Foi só por isso. Entendeu? Jesus, né, perguntou qual é o teu nome. Ele disse, Legião é o meu nome porque somos muitos. Isto não dá margem para estar dando microfone para diabo, demônio, pessoa endemoniada estar falando na igreja. Isso é ridículo, irmão. Isso é meninice. Isso é showman. Entendeu? Não é pastor. Mas vamos lá. Tá bom? Interessante, verso 10. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província,
Por que ficou esse ensino aqui, irmãos? Porque existem alguns pastores e existem alguns irmãos que eles têm uma resistência, né, ao termo que realmente ele foi usado assim de forma pejorativa, né? Entrou dentro do nicho da questão da batalha espiritual, nessa onda, né, dos guerreiros da batalha espiritual, a questão dos demônios territoriais. Irmão, existe sim demônios territoriais, tá bom? Da mesma forma que, segundo o livro do profeta Daniel, fala, né, da oração de Daniel, da persistência de Daniel em orar, e Deus enviar a resposta através do anjo Gabriel. Já vou explicar que isso mudou no Novo Testamento, tá bom? Essa questão dessa conexão e da necessidade de vir um anjo trazer resposta. Eu já vou explicar. Mas não invalida o fato de que o anjo Gabriel disse que havia um príncipe diabólico, ou seja, um principado. Paulo diz aos Efésios que existem principados, tá bom? Coadunando e corroborando com esta revelação que existem demônios de uma alta esfera diabólica, que são príncipes de nações, tá? Em Daniel, diz que o anjo Gabriel, mensageiro, foi embargado, impedido de trazer a resposta para Daniel, pelo príncipe da Pérsia, ou principado que estava sob o território da Pérsia. E uma vez que Paulo vai dizer aos Efésios que existem principados e potestades, nós podemos subentender que ainda permanece esta, digamos, disposição espiritual dentro do reino infernal de príncipes diabólicos sobre nações. Se existem príncipes diabólicos sobre nações, existem também demônios que são territoriais, que são comissionados pelo próprio Satanás para agirem em determinado território de uma determinada forma, tá? Esses demônios pediram para Jesus: não nos lance para fora dessa província. Por quê? Porque eles eram demônios territoriais. O raio de ação deles era dentro daquele território. Por que Jesus vai permitir que eles sejam lançados para fora do homem, mas permaneçam naquela região ali de Gadara? Para corroborar com esta revelação que é bíblica dos demônios territoriais. Existem, sim, demônios territoriais. Demônios que agem da mesma forma, no mesmo local, se acham donos daquela região, e todo profeta, toda igreja, todo homem e mulher de Deus que invade um território espiritual tem que estar ciente disto, que aqueles que se acham no mundo espiritual donos daquele território vão fazer de tudo para impedir que a obra de Deus venha expandir em uma região dominada por esses príncipes diabólicos, por esses demônios territoriais, tá bom? Vamos lá. A Bíblia diz que esses demônios pediram para Cristo que não fosse lançado para fora daquela província, demônios territoriais. Estava ali, verso 11, pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Ou seja, aqueles demônios, tá, de subserviência de Satanás, tá, sob a subserviência do príncipe diabólico que estava impetrado sobre aquela região, eles não podiam sair daquela região. E por isso eles clamaram para serem lançados para os porcos, tá bom? O que fica também aqui de ensino para nós, que os animais também podem ser possuídos por demônios, tá? Então aqui tem uma outra história que eu vou contar para vocês, depois eu conto, tá bom? Sobre o uso de animais dentro de rituais de feitiçaria, principalmente gatos, tá bom? Para uso, assim, digamos, né, dos animais, para poder, dentro assim da questão da magia negra. Mas vamos lá, isso é uma outra história, tá bom? Jesus permitiu que aqueles demônios saíssem do homem e entrassem nos porcos. Verso 13. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos e afogaram-se no mar. Aí os irmãos observem, que coisa interessante, os irmãos observem que quando os demônios saem do homem e eles entram nos animais,
eles causam um desespero tão grande naqueles animais que os animais se atiram, sabe? Eles ficam enlouquecidos e se atiram por um despenhadeiro. Eles não suportam aquela possessão diabólica, enlouquece os animais e eles se atiram naquele despenhadeiro. Veja bem que coisa interessante. Veja como é o mundo espiritual. O homem comportava de 5.000 a 6.000 demônios. Jesus expulsa os demônios daquele homem. Os demônios saem daquele homem, entram nos porcos, veja bem, tá? Os porcos se suicidam ou se atiram naquele despenhadeiro e morrem, e automaticamente aqueles espíritos imundos que estavam nos porcos agora saem e estão novamente sem uma casa, sem um corpo para poder repousar. Veja bem que interessante, que coisa acontece depois. Verso 14. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião assentado vestido em perfeito juízo, e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 17. E começaram a ordenar que Jesus saísse do seu território. Para onde foram os demônios, irmãos? Os demônios saíram do gadareno, entraram nos porcos e depois entraram nos habitantes de Gadara e expulsaram Jesus, ou mandaram Jesus sair daquele território. Vocês estão entendendo que interessante? Estão entendendo que interessante? Então, assim, demônios territoriais, tá? Demônios territoriais saíram do homem, entraram nos porcos, os porcos morreram, saíram dos porcos e entraram nos moradores de Gadara. E quando, veja bem, eles chegaram em Jesus, eles falaram, sai do nosso território. Ou seja, todos eles estavam endemoniados. Só que agora algo mudou em Gadara. Algo mudou em Gadara. Algo mudou. Não obstante, todos aqueles demônios ou todas aquelas pessoas estarem possessas daquela legião que saiu do gadareno, tá? A bem da verdade, todos possivelmente estivessem possessos antes também, mas não nesse nível, tá? Agora tem um instrumento de Deus ali dentro de Gadara, liberto, para poder realizar a obra da evangelização. E a Bíblia diz que aquele que era preso por grilhões, aquele que alimentava-se dos mortos no sepulcro, aquele que outrora não poderia ser nem preso e manetado por cadeias e por algemas, que ele despedaçava todas. Aquele que clamava pelos montes e feria-se com pedras, um homem desconfigurado. Agora a Bíblia diz que ele é liberto por Cristo e está assentado em perfeito juízo e vestido. Aí a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus cumpre a sua missão, sendo ele expulso pelos moradores agora endemoniados de Gadara, as pessoas dominadas por aquela legião que outrora prendia o gadareno, a Bíblia diz que o homem que outrora fora endemoniado rogou a Jesus para que fosse com Cristo Jesus para o outro lado do mar, que saísse daquela região. E Jesus, que foi a Gadara cumprir a missão de libertar um homem, para que um homem fosse a peça-chave dentro daquele território, tá bom? Dentro daquele território, a Bíblia diz assim, que aquele homem então roga a Jesus para ir com eles. Verso 19. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Escute uma coisa que eu quero dizer para você aqui, encerrando esse ensino. Primeiro, Deus não conta com multidões
para a promoção de um grande avivamento. Segundo, Jesus nos desafia a irmos a outra banda do mar para podermos realizar um trabalho pertinente, relevante, impactante na sua obra de evangelização. Terceiro, quando nos dispomos a sair do comodismo e ir a outra banda do mar, nós temos que compreender que o nosso adversário, ele vai tentar embargar a nossa chegada em Gadara, a outra banda do mar, para que nós venhamos ganhar as peças-chaves, os instrumentos secretos de Deus, a arma secreta de Deus, como dizia o pastor Marco Feliciano. O gadareno era a arma secreta de Deus. O mais endemoniado foi escolhido por Deus para ser o instrumento. Segundo, Jesus volta com os discípulos e deixa o gadareno lá em Decápolis e confere para aquele homem recém-liberto a responsabilidade de pregar o evangelho para 10 cidades. Irmãos, escute que eu vou dizer uma coisa para vocês, tá bom? O que confere ao homem autoridade para ser uma testemunha de Cristo, tá? Não é a sua carteira de pastor, a sua credencial de teólogo, de membro, seus diplomas, tudo isso é bom e tudo isso eu tenho. Mas o que confere a alguém autoridade espiritual para ser uma testemunha de Cristo é a unção empregada sobre esta pessoa. Os irmãos observem o seguinte, observem, tá? Quanto maior for a possessão, a prisão, a opressão de outrem, tá? Maior vai ser a unção empregada sobre o ministério desta pessoa. Por isso que Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Presta atenção que há uma correlação entre alguém que foi muito usado por Satanás, esta pessoa para ser levantada por Deus, e quando é levantada por Deus, esta pessoa, Daiane, é empregada sobre ela uma unção diferenciada. É por isso que você vai ver pessoas que vieram da feitiçaria, do satanismo, do ocultismo, do tráfico de drogas, que vieram de uma vida terrível. Essas pessoas, uma vez que são libertas, é empregado primeiro sobre elas uma unção poderosa para que a sua libertação de fato venha acontecer. Uma vez que essas pessoas são comissionadas por Cristo, porque não adianta eu me auto-levantar, eu me auto-ungir, eu me auto-conferir. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas se auto-conferem autoridade. Irmão, não é assim, tá? Quem nos dá autoridade é Deus. E quem nos confere a missão é Deus. Quem nos chama, capacita e comissiona é Deus. Jesus comissionou o gadareno. E debaixo da unção empregada sobre ele, gadareno foi a Decápolis, as 10 cidades, Deca de 10, polis de cidade, 10 cidades, a anunciar o evangelho de Cristo, a anunciar o seu testemunho e a libertação que Deus lhe fizera. Quero encerrar essa live aqui dizendo para os irmãos o seguinte: temos que ser impelidos pelo Espírito, tá bom? A desafiar as oposições do inferno, os embargos do inferno, para avançar para outra banda do mar, para ganharmos almas. Jesus conta comigo, Jesus conta contigo. Pastor, mas teremos embargos, oposições, perseguições, pessoas se levantando contra. É óbvio, irmão. É óbvio. É óbvio. Da mesma forma, veja bem, existe aqui um tipo, tá? Existe aqui um tipo. Eu vou fazer uso desse tipo para você entender, tá bom? Não suficiente. Os demônios que se levantam contra alguém que vai fazer uma obra relevante, existem também aqueles que são carnais e que são afastados de Deus, a exemplo do tipo de Davi, que tinha unção, e Saul,
que perdeu a unção. Veja bem, Saul, quando foi rejeitado, o Espírito de Deus retirou-se dele, ou seja, a unção saiu dele, porque uma vez que a unção veio sobre Davi, a unção saiu de Saul. E Saul passou a ser atormentado e endemoniado. Saul, mesmo sendo rei, mesmo tendo trono, mesmo tendo palácio, ele perseguiu Davi porque Davi tinha unção. Então você vai ter que saber lidar com isso, meu irmão. Pessoas muitas vezes que têm palácios, isso eu estou falando no contexto eclesiástico, pessoas que têm posição, que têm nomenclatura, que têm estatura e envergadura ministerial, mas que já foram rejeitados por Deus, tá? Vão perseguir aqueles que têm a unção de Deus, como Davi tinha. Tá entendendo? Então veja bem, se você foi comissionado por Deus, se você foi levantado por Deus, se você foi ungido por Deus, se você foi capacitado por Deus, você tem que cumprir a obra que Deus colocou em sua vida, lhe comissionou e lhe ungiu para tal obra, sabendo que terás muitos embargos, muitas perseguições. Os discípulos sofreram, eles estavam dentro do barco com Jesus. Eu quero aqui trazer uma outra conjectura aqui, para você entender algo comigo. Muitas pessoas estão conosco ali na Catedral do Avivamento fazendo a obra de Deus. E eu sempre digo, a Catedral do Avivamento é uma igreja ali que ela não é para brincadeira. Não é para brincadeira. Nós não estamos ali para brincar, tá bom? Quem não está na brecha, quem não está na fiação, cai. Cai. Cai, eu não suporto o peso, porque a guerra é constante. Ali nós invadimos um território espiritual ali minado, território minado. As profecias, as revelações, as visões. Uma vez eu dobrei meu joelho ali no altar da igreja, sabe? E Deus me deu uma visão que nos 4 cantos do quarteirão onde a igreja está, tinham 4 homens gigantes, mais alto que um poste, fortes assim, sabe? Aquele vulto negro, assim, forte, assim, sabe? Nas 4 pontas ali da igreja. E Deus falou comigo, isso aqui são somente, veja bem, são somente 4 demônios de alta esfera diabólica dos que estão aqui, na região da Matias Velho, operando. Então, assim, nós temos que lutar. Senhor Pastor Rodrigo Fraga, tudo bom, meu queridão? Hoje eu vi uma postagem tua aí, tá bom? Bem alinhada com a visão que eu tenho, tá? Um abração para ti aí, tá? Um bom trabalho. Então, assim, veja bem, estar numa obra que mexe no mundo espiritual, que mexe assim com avivamento, com o poder de Deus, com libertação, que confronta as terreiras de feitiçaria, que combate o pecado, que bate de frente, entendeu, com as coisas erradas, que vai contra toda uma onda de um mover assim descompromissado, sabe, de uma geração hippie gospel, uma geração paz e amor, onde não se exorta mais, não se disciplina, não se corrige, aonde não tem, até o pastor Rodrigo aí colocou a questão do culto de ensino. Rodrigo, toda terça-feira nós temos culto de ensino pegado, tá? E quem congrega comigo, tá bom? Os pregadores, nós temos aí vários pregadores itinerantes, vários pastores, missionárias, tem que estar no culto de ensino terça-feira. Quer pregar fora? Tem que estar no culto de ensino. Tem que estar no culto de ensino. Então, nossa igreja tem profecia, tem revelação, tem mover, poder de Deus, milagres, tudo isso aí que Deus tem é bom. Mas a primazia está aqui, ó. Palavra. A primazia está na palavra. Então, assim, nós temos culto de ensino, tá? Nós temos culto de ensino para poder ensinar o povo. Mas escute só, veja bem, você lidar no meio de uma geração, tá bom? Que só vive em busca de experiências, digamos assim, místicas, de moveres
instantâneos, de fórmulas mágicas, e não querem crescer na fé, não querem investir. Irmão, eu digo para vocês uma coisa, tá bom? Eu estou fazendo essa live aqui, se eu tivesse aqui só revelando e só falando nome de pessoa e pedindo pix, coisa e tal, eu estava com 1000 pessoas aqui. Porque eu tenho aqui, só aqui nessa rede social aqui, eu tenho 7.000 seguidores, mais os 5.000 amigos que o Facebook permite, entendeu? 10.000 pessoas para fora, tá bom? O pessoal não quer saber de Bíblia. Você acha que o pessoal quer saber de profundidade teológica, de profundidade bíblica? Claro, eu estou falando aqui, não para os que estão aqui, mas estou falando que no modo geral, se eu tivesse aqui fazendo um griteiro, nada contra, irmão, eu sou pentecostal, vai na igreja lá, entendeu? É poder de Deus, eu creio no mistério, eu sou do monte, eu sou da profecia, eu não vivo sem o Pentecoste, porque eu sou pentecostal. Agora é verdade seja dita, Bíblia pura, ensino, ninguém quer, irmão, ninguém quer. O povo quer só moverzinho, entendeu? É só louvor, é aquele negócio lá, sabe, aquele 1 hora de louvor, a mensagenzinha coach, entendeu? Mensagenzinha melzinho na chupeta, entendeu? É só o Senhor é contigo, e aí permanece amaziado, permanece fornicando, permanece bebendo, fumando, se prostituindo, e isso aí é o que o povo quer, irmão. E o povo fica fluindo de igreja em igreja atrás desses moveres aí, entendeu? Essa é a verdade, entende? Essa é a verdade. Mas escute só o que eu vou dizer para você. Quem quer fazer uma obra relevante, uma obra impactante, e quer invadir o território do inimigo para influenciar, como Jesus fez, sabe que vai sofrer embargos. Sabe que vai sofrer lutas. Eu falei que o barco, os discípulos foram com Jesus. Quem convidou os discípulos? Jesus. Os discípulos foram acompanhando Jesus. Quem era o líder? Jesus. Tá? Quem convidou eles? Jesus. Eu tenho um grupo de obreiros ali comigo, entendeu? Que eu sempre digo para eles, irmãos, veja bem, muitas vezes quando a gente enfrenta, ou aceita, melhor dizendo, o desafio de fazer a diferença, tá? De influenciar, de impactar, nós vamos ter que levantar conscientes que muitas vezes a tempestade vai se levantar de forma que tu vai dizer assim, agora arrebentou tudo. Agora a água invadiu o barco, vai afundar, vai arrebentar com tudo, vai acabar com tudo. Sabe o que eu digo para os irmãos? Irmãos, vocês não têm fé? Vocês não creem no Deus que vocês servem? Vocês não creem na chamada de vocês? Vocês não sabem que isso ia acontecer? A pessoa diz, pastor, mas quando eu comecei a fazer a obra na catedral, começou a se levantar o diabo e luta e coisa e tal. Ué, tu estava lá no banco da igreja, um prego de banco na igreja. Uma igreja morta, fria, que não se vê um batismo no Espírito Santo, não se vê um milagre, não se vê uma libertação. Tá tudo os demônios quietinho lá, tá todo mundo endemoniado, fumando, bebendo, se prostituindo, tudo tranquilo, entendeu? Aí tu vem para um lugar aonde o milagre acontece, a libertação acontece, o confronto acontece, a palavra é pregada, bem pegada, o milagre acontece, a exortação é pesada, entende? Ou seja, Deus colocando o cabra no prumo, colocando a pessoa dentro da forma, tá? Tu acha que o diabo não vai se levantar? Pelo amor de Deus, irmão. Faça a diferença e verá o inferno inteiro se levantar contigo, contra ti. Mas não esqueça que você estará fazendo a vontade de Deus. Não tema, irmão, os contra-ataques do diabo. Faça a diferença. Atravessa a outra banda do mar. Atravessa para a outra margem do mar. Influencia, irmão. Sai dessa vida, digamos assim, indiferente, fria, apática. Faça como Jesus e os discípulos. Não seja tímido. Não seja covarde. Influencia.
Ah, mas o meu pastor não deixa, porque não sei o quê, que o meu pastor não gosta de libertação, que o meu pastor não gosta de evangelização, que o meu pastor não deixa trazer as almas, que o meu pastor não gosta que as pessoas caem no chão, que aqui na nossa igreja não aceita pessoas se manifestarem. Irmão, sai fora disso aí, irmão. Igreja que não tem libertação, não tem milagre, não tem poder, não tem Bíblia, não tem unção, não tem nada, não é igreja, irmão. É um prédio, uma placa. É um ministério, é um CNPJ. O Evangelho de Cristo tem tudo isso, irmão. Libertação, milagre, cura. Claro, não esquecendo a primazia para a palavra. Mas também não é como muitos tornaram hoje em dia a igreja. Todas as igrejas viraram tipo de um seminário. É só estudo. Não tem mais poder, não tem mais unção, não tem mais libertação. Os demônios não caem mais por terra. Não tem mais milagre. E isso aí também é uma verdade. Temos que buscar o evangelho completo. E Deus, com certeza, se agradará de nós. Amém, queridos? Irmãos, quero fazer um convite, tá bom? Tô com a minha garganta atacada aqui, né, por causa do ar-condicionado, essas coisas aí. Olha só, os nossos cultos de ensino são a terça-feira. O Diego diz aqui, ó, quem é amigo de Deus será inimigo do mundo. Mas quem é amigo do mundo será inimigo de Deus. É isso aí, querido, é verdade. Nós temos o nosso culto de ensino toda terça-feira. Estamos ali por misericórdia de Deus, dando o ensino bíblico toda terça-feira, um ensino contundente. Confronto, não é melzinho na chupeta. Tá? Quer melzinho na chupeta, entra lá no canal do David Leonardo, lá, entendeu? Vai lá ouvir o David Leonardo, ouvir o Thiago Brunet, né, o Valadão, entendeu? Terça-feira é pegada a coisa. É pegada a coisa, entendeu? É no profundo, tá bom? É Bíblia e confronto, mensagem dura, pesada, mas de transformação, tá? Às quartas-feiras nós temos o nosso culto Círculo de Oração, à tarde, para as irmãs que podem, os irmãos, enfim, né, que tem essa possibilidade, tá? Na quinta-feira profética, todo mundo conhece, né? Quinta-feira profética, conhece a minha esposa, a missionária Julia Martins, que Deus tem usado poderosamente. Todas as quintas-feiras está ali, né, ou pregando ou dirigindo o culto. É um culto superlotado, 300, 400 pessoas. Deus tem feito coisas extraordinárias. Sexta-feira são os cultos nas casas. Temos ali um culto na Restinga, doméstico, e um culto aqui no bairro São José, em Canoas, doméstico também, que está sob a liderança de alguns obreiros nossos. Sábado, culto da juventude, ou seja, amanhã teremos culto de jovens na nossa igreja ali, né, estará pregando o nosso irmão Diácono Irmão Luiz, que é um ex-traficante, que é fruto também do nosso trabalho. Ele estará ali pregando, testemunhando, Deus vai estar usando ele. E domingo nós temos o nosso culto da família. Nesse domingo agora estará ministrando a missionária irmã Tatiane Cardoso, vai estar pregando, e os irmãos são convidados a fazermos uma visita ali na Catedral do Avamento, Avenida Rio Grande do Sul, 2616, bairro Matias Velho. Quer fazer a diferença? Já sabe, o diabo vai se levantar, mas vai cair por terra, porque maior é Deus que está conosco. Deus abençoe os irmãos, um grande abraço. Pastor, nosso irmão Dorzel Chaves, que é nosso amigão lá de Santa Maria, um grande abraço aí, que Deus abençoe em Cristo todos os irmãos aí, tá bom, queridos? Fiquem com Deus e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, amém? Um abração para vocês. A missionária está lá hoje ela pregou em Terra de Areia, amanhã ela prega em Tramandaí e domingo ela prega em Gravataí. E assim seguimos fazendo a obra de Deus, tá bom? Um abração para vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus.